Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Continuação das objeções contra a doutrina dos demônios, né? Item 17. Afirmam que o castigo o segue por toda parte, que não sabem o que seja paz nem repouso. Esta asserção de modo nenhum destrói a observação que fizemos quanto ao privilégio dos que estão fora do inferno, e que reputamos tanto menos justificado, por isso que podem fazer e fazem maior mal. É de crer que esses demônios extra-infernais não sejam tão felizes como os anjos bons, mas não se deverá ter em conta a sua relativa liberdade? Eles não possuirão a felicidade moral que a virtude defere, mas são incontestavelmente mais felizes que os seus comparsas do inferno flamifervente. Depois, para o mal, sempre há um gozo na prática do mal, de mais a mais livremente. Perguntai ao criminoso o que prefere, se ficar na prisão ou percorrer livremente os campos, agindo à vontade, pois o caso é exatamente o mesmo. Afirma outro sim que o remorso os persegue sem tréguas, sem misericórdia, esquecidos de que o remorso é o precursor imediato do arrependimento, quando não é o próprio arrependimento. Tornados perversos, obstinam-se em o ser e o serão para sempre. Mas, desde que se obstinam em ser perversos, é que não têm remorsos. Do contrário, ao menor sentimento de pesar, renunciariam ao mal e pediriam perdão. Logo, o remorso não é para eles um castigo. 18. São depois do pecado o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram se torna, portanto, impossível. De onde provém essa impossibilidade? Não se compreende que ela seja consequência de sua similitude com o homem depois da morte, proposição que ao demais é muito ambígua. Acaso provirá da própria vontade dos demônios? Porventura da vontade divina? No primeiro caso, a pertinácia denota uma extrema perversidade, um endurecimento absoluto no mal, e nem mesmo se compreende que seres tão profundamente perversos pudessem jamais ter sido anjos de virtude, conservando por tempo indefinido, na convivência destes, todos os traços de sua péssima índole e natureza. No segundo caso, ainda menos se compreende que Deus inflija, como castigo, a impossibilidade da reparação, após uma primeira falta. O Evangelho nada diz que com isso se pareça. 19. A sua perda é desde então irreparável, mantendo-se ele no seu orgulho perante Deus. E de que lhe serviria não manterem esse orgulho, uma vez que é inútil todo o arrependimento? O bem só poderia interessá-los se eles tivessem uma esperança de reabilitação, fosse qual fosse o seu preço. Assim não acontece, no entanto, e já que perseveram no mal, é porque lhes trancaram a porta da esperança. Mas por que lhes trancaria Deus essa porta? Para se vingar da ofensa decorrente de sua insubmissão e assim para saciar o seu ressentimento contra alguns culpados? Deus prefere não somente vê-los sofrer, mas agravar o mal com um mal maior, impelir à perdição eterna toda a humanidade, quando por um simples ato de clemência
podia evitar tão grande desastre, aliás, previsto de toda a eternidade. Trata-se, no caso em apreço, de um ato de clemência, de uma graça pura e simples que pudesse transformar-se em estímulo do mal? Não, trata-se de um perdão incondicional, subordinado a uma regeneração sincera e completa. Porém, em vez de uma palavra de esperança e misericórdia, é como se Deus dissera: pereça toda a raça humana antes que minha vingança. E como semelhante doutrina, ainda muita gente se admira que haja incrédulos e ateus. E é assim que Jesus nos representa seu Pai. Ele que nos deu a lei expressa do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos manda pagar o mal com o bem, que prescreve o amor dos nossos inimigos como a primeira das virtudes que nos conduzem ao céu, quereria desse modo que os homens fossem melhores, mais justos, mais indulgentes que o próprio Deus?